O plano de Deus ele pode até te assustar, mas você pode estar certo de uma coisa, ele não vai te decepcionar. Que Deus te abençoe nessa terça-feira, dia 25 de fevereiro, abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos, abençoe a tua família, abençoe o teu trabalho, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 1, verso 18. Enquanto você encontra, nós vamos orar antes de ler a palavra. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos, Pai, o entendimento da Tua palavra e envia a nosso favor o ministério dos Teus anjos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos ver então Mateus capítulo 1, verso 18. Lembro só você de verificar se você é inscrito e se você gostar também, por gentileza, dê o like, que isso ajuda essa mensagem chegar a mais pessoas. Então nós vamos ler aqui Mateus 1, 18, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, ou seja, eles tinham apenas ainda o contrato do casamento. Eles ainda não estavam juntos, porque naquela época era diferente. Se estabelecia um contrato primeiro, onde eles estavam então já considerados casados, mas eles ainda não viviam juntos, até então que a casa, seja lá os preparativos que fossem, estivessem prontos. Aí sim havia o casamento propriamente dito, onde o homem e a mulher estariam juntos. Então aqui, antes de se juntarem, achou-se concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta Isaías. Isso está lá em Isaías capítulo de número 7, verso 14, aonde então a palavra dizia: eis que a virgem conceberá, ou a profecia, e dará à luz um filho e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Aqui nós vemos nesse texto que lemos nessa manhã, que o nascimento de Jesus ele foi algo sobrenatural. Maria era uma mulher virgem, que estava prometida já a José, o seu marido. Possivelmente Maria fosse jovem, José um homem já talvez de meia idade, possivelmente. E quando José estava prestes a se casar com Maria, ele descobre que ela está grávida. Então, para ele, aquilo poderia parecer uma traição, parecia uma traição, um escândalo. A lei judaica, por exemplo, permitia que ele a denunciasse. Ele poderia denunciá-la, mas ele resolveu deixá-la em segredo para evitar qualquer tipo de humilhação pública. Isso nós vimos ali no versículo de número 19. Aí o que acontece, amados? Vem a intervenção divina. A intervenção de Deus nessa situação. Um anjo, ele aparece em sonho a José e diz para José: olha, você não tem que temer receber Maria como a tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, ali no versículo 20 que nós lemos. Então ele revela que aquele bebê ali, aquela criança que está no ventre de Maria, é o Salvador e vai cumprir essa profecia de Isaías capítulo 7, verso 14, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. José, mesmo sem entender, e eu imagino quantas dúvidas eu imagino que José estava tendo naquele momento. Mas mesmo sem entender tudo aquilo, ele obedece.
e ele muda os seus planos e escolhe seguir os planos de Deus. E aqui nós podemos trazer para nós um ensinamento muito profundo, que o plano de Deus é sempre melhor do que os nossos. Então, se você está em alguma área da tua vida frustrado, confie nos planos de Deus. A palavra de Deus diz que o propósito de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. José escolhe seguir o plano de Deus e não mais o dele. Você pode imaginar quanta coisa está em jogo aqui. A Bíblia fala muito pouco de José, mas quanta coisa, né? Quantas dúvidas, quantos planos talvez José tivesse, como José foi surpreendido por tudo isso, mas ele tomou uma decisão que nos ensina algo muito forte. Nós temos que aprender a confiar nos planos de Deus, porque os planos de Deus são os melhores. E o Senhor, Ele não nos decepciona, Ele não nos frustra. E aqui nós podemos aprender também algumas coisas nesse texto, como o nome Jesus. O nome Jesus significa o Senhor salva, ou o Senhor é salvação. Então o nome Jesus tem esse significado, Yeshua, o Senhor salva, o Senhor é salvação, lá no hebraico. E Cristo significa o ungido, ou seja, é um título para o Messias, fazendo uma referência que Jesus Cristo, então, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. Emanuel, como nós vimos ali no texto, significa Deus conosco, mostrando que Deus não é um Deus distante. Algumas pessoas têm essa visão, que Deus está num trono distante, lá longínquo, e o mundo está entregue, né? Está entregue aí ao que for, né? Mas não, Deus é um Deus próximo, não é um Deus distante, Ele veio habitar conosco. É isso que nós aprendemos aqui nesse texto. Deus, Ele quer habitar com você, Deus, Ele quer ter comunhão com você, Ele quer andar com você. Quando nós vemos esta passagem de Jesus nos evangelhos, nós entendemos que Deus é um Deus de intimidade, de comunhão, que quer estar conosco. E nós devemos também estar com Ele. E José é interessante porque José aqui, ele representa aqueles que têm uma fé prática. Mas uma fé prática porque ele é aquele que confia mesmo sem ver. Hoje em dia nós colocamos às vezes tantos obstáculos. Queremos sinais e pedimos profecias e pedimos isso e pedimos aquilo. Não, José, ele fala de uma fé prática, de alguém que confia mesmo sem ver. Ele nos lembra, por exemplo, muito Abraão, ali no capítulo 12, quando Deus o chama para ir para uma terra que ele iria mostrar. E Abraão confia naquilo que o Senhor falou para ele. Então, eu e você devemos aprender a confiar, mesmo sem entender. Quantas vezes nós planejamos algo e de repente tudo muda? Não é assim? Eu acho que isso acontece com todo mundo. Nós fazemos um plano, planejamos as coisas, mas elas não acontecem como nós esperávamos. Pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser uma expectativa frustrada, não sei, né? Talvez você possa aí falar melhor. José, ele nos ensina nesse texto que quando Deus muda os nossos planos, é porque ele tem algo maior. Deus tem algo maior para a tua vida. E ela começa, assim como na vida de José, ela começa na vida de todos nós, a partir de Jesus. O ponto de partida é Jesus. Ele não é o final, mas ele é o ponto de partida, ele é o caminho. Talvez você esteja também enfrentando no dia de hoje, nessa terça-feira, dia 25 de fevereiro, algo inesperado. E a pergunta que nós devemos fazer não é por quê? Por que, Senhor? Mas o que Deus quer me ensinar com isso? Porque o plano dele é melhor. Então, assim como José, confie, siga o plano de Deus. O plano de Deus, ele pode parecer difícil agora. O caminho pode parecer difícil agora. Talvez você não esteja vendo nada. Mas quando nós andamos com Jesus, porque nós entregamos a nossa vida, o nosso coração para Jesus, nos arrependemos e confessamos os nossos pecados e começamos a conhecer a palavra de Deus e andar na palavra de Deus, nós aprendemos que quando nós confiamos no Senhor,
ele vai nos levar para um propósito muito maior do que nós podemos imaginar. Então Deus tem um propósito muito maior do que você possa imaginar. Eu imagino aqui, por exemplo, Moisés. Moisés é aquele que na Bíblia descreve ali no livro de Êxodo que ele abre o Mar Vermelho. Você imagina que um dia Moisés, ele acordou ou tinha esse sonho de um dia abrir o Mar Vermelho? Então o propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é muito maior do que nós podemos imaginar. Ainda que hoje, no plano que Deus tem, pareça difícil, pode ter certeza que no final você vai ser recompensado. Então, eu quero que você, nesse dia, nessa terça-feira, guarde isso no teu coração. Quando Deus ele está no controle da nossa vida, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus, até as coisas inesperadas que vêm nos surpreender, elas nos levam a um melhor lugar, a um lugar melhor, a um propósito maior, ao propósito de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Se você tem acompanhado Gênesis, você sabe que nós estamos intercalando Gênesis e Mateus de forma sequencial. O Senhor é aquele que nós vimos ontem, põe ordem em todo o caos, mas o ponto de partida é sempre Deus. Para nós, o ponto de partida é Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse dia. Peço que o Senhor abençoe a cada um que está aqui. Aqueles que talvez estão achando que as coisas, ou vendo que as coisas estão difíceis, não estão vendo uma saída, a saída é o Senhor. Nós pedimos a tua bênção, nós pedimos a tua graça, pedimos o teu favor para cada um. Que o Senhor possa fortalecer, trazer esperança, fé, confiança em tudo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a entregar a tua vida para Jesus Cristo e confiar em Deus. Até as coisas inesperadas, elas vão contribuir para o teu bem, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, compartilhe essa palavra com quem você ama e também não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, oramos todos os dias por todos os pedidos que são entregues aqui. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.